Sabe, existe um número que é quase um marco, uma espécie de portal no mundo das finanças para muita gente aqui no Brasil. Não é sobre ficar milionário do dia para noite. É algo bem mais profundo, mais pé no chão, e hoje a gente vai mergulhar fundo na transformação, tanto psicológica quanto prática, que acontece quando alguém finalmente bate a marca dos primeiros R$ 100.000. Beleza, vamos direto ao ponto. Por que esse número, R$ 100.000? Por que ele parece ser esse grande divisor de águas? Olha, a resposta vai bem além da matemática, viu? Ela tá no jeito como o nosso cérebro funciona, como ele lida com dinheiro e com a ideia de futuro. Tudo começa com uma sensação que, vamos combinar, quase todo mundo conhece. Aquela de abrir o aplicativo do banco, ver o saldo e sentir um frio na barriga, quase um soco no estômago mesmo. É uma ansiedade que não para, sabe? Cada olhadinha no saldo é um lembrete da nossa vulnerabilidade. E esse sentimento prende a gente num jeito bem específico de pensar. Essa ansiedade toda, ela nos tranca no que a gente pode chamar de cérebro de sobrevivência. Mas a partir de um certo ponto, quando se tem uma reserva, é como se um outro modo fosse ativado, o cérebro de estratégia. E a diferença entre os dois é a mesma diferença entre viver apagando incêndio e começar a construir um prédio. E o mais impressionante é que essa divisão é quase biológica. Pensa só, sem um colchão de segurança, o nosso cérebro joga toda a energia para resolver as ameaças de agora. A conta que venceu, o carro que quebrou, a emergência médica. Não sobra espaço mental para pensar em construir, só em não deixar tudo desabar. A capacidade de planejar, de ser estratégico, só aparece quando essa sensação de perigo constante diminui um pouco. E é exatamente aí que os R$ 100.000 entram em cena. Esse valor não é o ponto final, não é a riqueza. É o ponto de virada, onde aquela luta sem fim começa a dar uma trégua. É como finalmente chegar no topo daquela ladeira mais íngreme, sabe? Essa analogia do carro é simplesmente perfeita. Juntar os primeiros trocados é um esforço gigantesco. Qualquer coisinha fora do plano te joga lá para baixo de novo. É uma briga constante contra a gravidade financeira, onde cada centímetro para frente exige um máximo de força. Para a realidade do brasileiro, que muitas vezes vive espremido entre boletos, aluguel, juros, esse é um número que realmente importa. O limiar psicológico. Não é um número de planilha de consultor, não. É um número da vida real. É o ponto onde a dinâmica do jogo finalmente começa a virar para o nosso lado. Então, o ponto central é esse. Ter R$ 100.000 na conta não te faz rico. Significa sair da UTI financeira e ir para um quarto normal. A pessoa ainda está se cuidando, mas, as máquinas pararam de apitar. É a conquista de um espaço para poder finalmente respirar e pensar. E com esse respiro, conceitos que antes soavam meio abstratos, tipo juros compostos, começam a se tornar uma força real, visível, que dá para sentir. É aqui que a mágica financeira de verdade começa a rolar. E o efeito disso no ritmo de crescimento é brutal. Com exatamente o mesmo esforço de guardar dinheiro todo mês, os segundos 100.000 chegam bem mais rápido. Por quê? Porque agora não é mais só o seu suor que está trabalhando. O dinheiro que já foi juntado começa a trabalhar junto, acelerando tudo. A tal da gravidade agora joga a favor. De repente, os juros deixam de ser uns centavos no extrato e viram um valor que paga uma conta de luz, uma parte do mercado. É uma grana que entra enquanto se está dormindo. Mesmo que não dê para viver disso, a percepção sobre o dinheiro muda completamente. O patrimônio ganha vida própria. Só que é justamente nesse momento de alívio que mora o maior perigo. O erro que pode, literalmente, jogar anos de trabalho duro no lixo, confundir para que serve esse dinheiro. E essa metáfora é muito forte. Esse dinheiro não é um prêmio para sair comemorando e gastando. Ele é um material de construção. É o cimento, o alicerce, para você começar a erguer a casa da sua liberdade financeira no futuro. E aqui o custo de oportunidade fica escancarado. Usar os 100.000 em carro, que é um ativo que só perde valor, significa que lá na frente você não vai ter quase nada. O mesmo valor investido se multiplica. A pergunta-chave muda de será que eu consigo pagar a parcela para esse gasto agora vale o futuro que eu estou abrindo mão para ter ele? Ok, a teoria é ótima, mas como é que se chega lá na prática? Para quem está no zero, a jornada pode parecer impossível, mas ela tem um roteiro, tem passos claros que dá para seguir. Vamos dar uma olhada. Esses passos são como construir uma casa, um em cima do outro. Primeiro, a clareza, saber para onde está indo cada centavo. Depois, a segurança mínima, aquele colchãozinho para um imprevisto não te derrubar.
Aí, atacar as dívidas caras, porque elas são o seu maior inimigo. O quarto passo é a grande virada de chave, aumentar a renda. Depois, automatizar o investimento, tratar como um boleto que tem que ser pago. Manter a estratégia simples é fundamental. E por último, o mais difícil, se proteger de si mesmo para não gastar o alicerce que deu tanto trabalho para construir. No final das contas, toda essa jornada de disciplina, de sacrifício, não é para juntar números numa tela de computador. É para comprar a coisa mais valiosa que existe, a liberdade de poder escolher. E a mudança é profunda. De um lado tem uma vida reativa, refém das contas, das circunstâncias. Do outro lado, uma vida onde se começa a pegar o volante, a planejar, a escolher e, o mais importante, a dizer não para o que não faz mais sentido. É a transição de ser passageiro para ser o piloto da própria vida. E esse é o grande ponto. O patrimônio que foi construído com tanto suor não serve só para comprar mais coisas. Ele serve para adquirir os bens mais raros e preciosos que existem. Tempo para viver como se quer e a liberdade de tomar decisões alinhadas com seus valores, e não só com a necessidade do momento. Então, da próxima vez que aquela vontade de consumir algo na hora bater, a pergunta a se fazer é essa: será que esse prazer de agora compensa o preço lá na frente, que pode ser a própria liberdade? A resposta que cada um dá para essa pergunta é o que, no fim, vai definir o nosso destino financeiro.